Olá, meu amigo, minha amiga, seja mais uma vez bem-vindos aqui ao nosso canal. Pessoal, nós vamos falar do benefício que é mais pedido no INSS, também é o campeão de indeferimento, tanto no INSS como na Justiça. Por quê? Nós vamos falar do benefício de incapacidade temporária, do benefício de incapacidade permanente e do auxílio indenizatório, tá? São três benefícios de incapacidade, cada um deles, apesar de ter o mesmo objetivo, tá? Dar ao segurado durante um período ou permanentemente uma segurança para que ele consiga sustentar a sua família, continue pagando as suas contas, todos eles têm o mesmo objetivo, mas são diferentes. Alguns levam vantagem em alguns fatores, outros existem desvantagens. E é sobre isso que nós vamos explicar aqui no canal. Mas o benefício de incapacidade temporária, que depois da reforma da Previdência foi começar a ser chamado assim, esse benefício ele é concedido para todo trabalhador que esteja empregado ou desempregado, nós vamos explicar, que sofra algum acidente, ou de natureza ocupacional, ou uma doença ocupacional, ou mesmo um acidente, por exemplo, uma pessoa que está de folga ou que está desempregado. Esse depende de alguns fatores para que essa pessoa que não esteja, por exemplo, com registro em carteira, ela tenha direito a receber esse benefício. E algumas doenças também estão isentas de um período que é exigido de contribuição, que seria de carência. Então existe a qualidade de segurado. Bem, nos casos das pessoas que estão, desses trabalhadores, que sofrem acidente dentro da empresa, essas pessoas vão pegar um atestado médico de 15 dias. A partir do 16º dia, a responsabilidade pelo pagamento e pela condução da recuperação desse segurado passa a ser do INSS. Mas, para que tudo isso aconteça, é necessário que esse segurado comprove dentro do INSS que ele realmente tem uma incapacidade que o limita, que o impossibilita de trabalhar, por exemplo, por um período determinado. É uma lesão leve, mas que tenha recuperação, ou mesmo uma lesão que possa durar um período maior, mas ele vai poder retornar ao trabalho. Passando por uma perícia no INSS, ele começa a receber o benefício de incapacidade temporária. A vantagem do benefício de incapacidade temporária é que o valor que esse empregado, por exemplo, ele passa a receber no benefício, ele não tem muita perda, ele vai receber praticamente 90%, 91% do que ele está acostumado a receber de renda mensal da empresa. Nós vamos falar isso comparando com o próximo benefício que nós vamos falar. Por isso é importante que você acompanhe esse vídeo para você ter ideia. Você que nunca precisou chegar no INSS e fazer uma solicitação de um benefício, como nós falamos, tanto dentro do trabalho, dentro de casa, num período de folga, todo mundo está aí exposto a sofrer algum acidente ou ficar impossibilitado por um período, tá, de poder trabalhar. E aí, como é que fica? Quem vai responder por isso? Como eu faço para ter direito a um benefício? Quais são os benefícios que eu tenho direito? Então nós vamos explicar, tirar todas as dúvidas aqui nesse vídeo. Por isso é muito importante que você acompanhe até o final. Você que está chegando aqui a primeira vez no nosso canal, seja muito bem-vindo, muito bem-vinda. Aproveite todos os nossos conteúdos. Pelos títulos dos vídeos, vocês já vão saber qual é o conteúdo. E se você já está passando por dificuldades dentro do INSS, é aqui que você vai encontrar a resposta, a informação e o conhecimento que vai te ajudar. Como eu falei, existe essa vantagem no caso do valor a ser recebido dentro do benefício de incapacidade temporária, que é o auxílio-doença. O problema desse benefício é que ele está exposto ao segurado receber por pequenos períodos. Tá? Para você receber o benefício, muito importante é a dica que nós damos aqui no canal, que é super valiosa com relação à documentação. Ela deve ser atualizada, pessoal. Quanto mais atualizado for as datas dessa documentação, quando você for passar numa perícia, melhor. Nos laudos deve ter o nome completo desse segurado que vai receber o benefício, o carimbo, a assinatura, o CRM do médico é muito importante, o CID da doença. Peça para o médico colocar um tempo previsto, que vai ser aproximado, que você vai precisar para se recuperar dessa lesão ou dessa doença. Isso vai ajudar com que você consiga um tempo maior na perícia do INSS. Tá? É muito importante, caso, por exemplo, seja uma lesão que não tenha cura, uma doença que não tenha cura, ou uma lesão que não tenha nenhum tipo de recuperação, nem para suas habilidades, nem para qualquer outro tipo de habilidade ou labor, você pode pedir para sugerir a aposentadoria por invalidez.
Como nós falamos, o INSS tem muito problema com o benefício de auxílio-doença. As pessoas passam pela primeira perícia, geralmente é concedido, como nós falamos, por um curto período. Mas muitas vezes esse período que foi concedido não é necessário para que haja a recuperação desse trabalhador. E o que acontece? É necessário se fazer um pedido de prorrogação. Aí começa a dor de cabeça. Muitos pedidos de prorrogação dentro do INSS são negados. Esse segurado, ele fica perdido. Por quê? Os que estão empregados, eles precisam retornar ao trabalho. Muitas vezes, chegam na empresa e tem que passar pelo médico. Se eles ficaram mais de 30 dias afastados no INSS, eles precisam passar pelo médico da empresa. Esse médico da empresa, muitas vezes, ele nega o retorno, alegando que esse trabalhador, ele ainda não está recuperado, não está em condições de exercer as suas funções e manda de volta para o INSS. Quer dizer, fica esse ping-pong. Mas a lei diz que a empresa, ela é responsável por esse empregado. E o INSS, sabendo disso, o que faz? Lava as mãos, nega os benefícios e manda para a empresa esse trabalhador que ainda não está totalmente recuperado. Bem, esse trabalhador vai tentar outros recursos, né, que é a prorrogação, que é negada, vai fazer um pedido de requerimento, tá, que é uma nova avaliação de todo o caso dentro do INSS, e o último recurso seria a junta de recursos administrativa do próprio INSS, que não tem muita eficácia em reverter resultados ou decisões dos peritos. Esse segurado, ele vai acabar parando na justiça. Na justiça existem milhares de processos de pedido de incapacidade temporária. Esses processos dentro da justiça, a documentação, como nós falamos, também é muito importante, porque você vai ter que passar por uma perícia judicial. E esses documentos, mesmo que for apresentado para o perito no INSS, é necessário apresentar dentro de uma perícia judicial. O problema é que esse processo é longo dentro da justiça. Se você tivesse condições de evitar tudo isso e resolver dentro do INSS, seria muito melhor. Aquela pessoa que está desempregada, que tem menos de 12 meses, que foi demitido e sofre um acidente, ela ainda tem o período de graça dentro do INSS. O que é isso? Depois da demissão, esse empregado, ele ainda tem 1 ano de carência, que se ele não arrumar nenhum outro tipo de trabalho ou não fizer nenhuma contribuição, ele ainda tem direito a receber um benefício. Passou desses 12 meses, já fica complicado, é necessário voltar a fazer contribuições no INSS. Algumas doenças, nós temos vídeos aqui, que elas isentam, tá, esse segurado de carência. Algumas doenças, não são todas, tá? Essa carência seria os 12 meses de contribuição, tá? Não teria essa abertura, seria necessário ter 12 meses de contribuição para te dar direito ao benefício. Algumas dessas doenças, elas aposentam, tá? O INSS conhece muito bem essas doenças, porque já existem diversos casos, milhares de casos, que segurados chegaram com o mesmo problema e foi dado o mesmo resultado. Então, é possível até se conseguir uma aposentadoria. O próximo benefício que nós vamos falar é o benefício de incapacidade permanente, total e permanente, que é a antiga aposentadoria por invalidez. Esse benefício, apesar dele não poder ser solicitado diretamente dentro do INSS, porque se começa com auxílio doença. Esse benefício, de acordo com a progressão da doença ou da sequela desse acidente que esse segurado tenha sofrido, o próprio perito pode sugerir a aposentadoria por invalidez. Existe uma maneira de você solicitar diretamente essa conversão, que é entrando na justiça, mas é o mesmo problema que nós falamos com relação ao auxílio doença, são períodos muito longos. Esse benefício de incapacidade permanente, ele difere, por exemplo, no pagamento. No auxílio doença, nós falamos que esse segurado continua recebendo praticamente 90% da sua renda que ele recebe enquanto está na ativa. Depois da reforma da Previdência, a aposentadoria por invalidez mudou a forma de cálculos. Então, hoje, depois da reforma, quem se aposenta por invalidez tem uma perda praticamente de 40% do valor do salário que recebia quando estava na ativa. Então, é uma perda muito grande, que mudou os cálculos. Antes eram descartadas as menores contribuições e só se fazia um cálculo, uma média, em cima das maiores. Hoje não, aumentou o divisor. Então, existe essa perda. Muitos segurados que se aposentaram por invalidez estão passando aí problemas. Por quê? Porque tiveram uma perda muito grande no seu salário, mas também não pode trabalhar. Se você retornar a trabalhar, você perde a aposentadoria por invalidez. Então, é uma situação muito difícil. Muitos precisam
de ajuda, mesmo depois de aposentado, da família ou de amigos, ou ter alguém dentro da casa que tenha algum outro tipo de renda que possa ajudar nessa aposentadoria, tá? Uma diferença que é vantajosa, por exemplo, para o aposentado por invalidez, aquele que já ultrapassou 5 anos recebendo o benefício, caso ele seja chamado, por exemplo, para um pente fino ou para uma revisão e ele receba alta, o perito constate e coloque ali, ateste que esse segurado ele não tem mais a incapacidade permanente, que ele conseguiu se recuperar e dar alta para esse segurado, e ele já recebe a aposentadoria por invalidez por mais de 5 anos, ele vai ter direito a uma mensalidade de recuperação. Ele não cessa o pagamento diretamente, como acontece no auxílio-doença. No auxílio-doença, caso você tenha uma alta, você vai receber somente aqueles dias que você permaneceu com o auxílio e depois disso você não tem. Na aposentadoria por invalidez, esses que têm mais de 5 anos, eles ainda recebem por 18 meses esse benefício. Os 6 primeiros meses eles continuam recebendo integral, a partir do 7º mês até o 12º mês recebem a metade do benefício, e do 13º mês ao 18º mês eles vão receber somente 25%, mas é uma ajuda, diferentemente. Então, a aposentadoria por invalidez, ela perde no cálculo, por exemplo, para a média do benefício, mas ela ganha, no caso, para esses segurados que já recebem há mais de 5 anos. Muitas vezes o aposentado por invalidez, o perito ele não dá alta diretamente para esse aposentado. O que ele faz? Ele encaminha para a reabilitação profissional. Existem também alguns aposentados por invalidez em certas situações que eles já estão livres, por exemplo, de pente fino, de revisões. São os aposentados por invalidez que têm mais de 60 anos, aqueles que têm 55 anos e recebem o benefício há mais de 15 anos, e os portadores de HIV. Esses, pela lei número 8.213/91, estão livres de serem chamados, por exemplo, para revisões como o pente fino. E dentro da reabilitação profissional, caso, por exemplo, o INSS tente fazer com que esse segurado passe por algum curso ou se readapte para alguma função e ele não tenha condições, ele vai continuar recebendo a sua aposentadoria por invalidez a hora que sair do programa. Muitos segurados que recebem o auxílio-doença, também que foram encaminhados, por exemplo, para a reabilitação profissional, esses, ao chegar na reabilitação dentro do programa, foi constatado que a sua lesão não era uma lesão de incapacidade temporária, mas uma lesão de incapacidade permanente. E muitos que chegaram recebendo auxílio-doença saíram da reabilitação aposentados por invalidez. O outro benefício que nós vamos falar aqui é o auxílio-acidente. Esse é um benefício que você tem uma vantagem de poder receber esse benefício e continuar trabalhando. Quer dizer, você vai voltar para a sua profissão, receber o seu salário e todo mês vai receber junto esse benefício do INSS. Essa é uma das vantagens. A desvantagem é o quê? Você, no mínimo, tem que ter perdido as suas habilidades. Ter perdido, por exemplo, devido a uma sequela de um acidente, você não vai mais poder desempenhar nem na sua vida pessoal e nem na sua vida profissional o desempenho que você tinha normal antes de existir esse tipo de problema na sua vida. Então, quando fica uma sequela grave que não lhe impede de retornar ao mercado de trabalho, nem a sua função ou qualquer outro tipo de função, mas essa sequela, essa lesão, ela vai persistir e vai tirar alguma habilidade sua até o resto da vida, o que acontece? É dado a esse segurado o benefício de auxílio-acidente, que é 50% da média do valor que esse segurado recebia enquanto estava na ativa. Por exemplo, vai receber um salário de R$2.000, ele vai passar a receber novamente, quando retornar à empresa, os R$2.000 e mais R$1.000 no caso, que seria do auxílio-acidente. Esse benefício ele só cessava, por exemplo, quando esse segurado chegasse na data, por exemplo, da aposentadoria. Ele não acumulava com a aposentadoria ou com o falecimento. No começo do ano agora, nós tivemos uma medida provisória que mudou, e os peritos e o INSS estão avaliando se ainda esses segurados que recebem o auxílio-acidente continuam com a lesão. Quer dizer, ele passou a ser um benefício sujeito a perícias e revisões. Existem muitos casos que os peritos estão cessando esse auxílio-acidente. Esse recurso, ele é garantido. Se caso houver uma cessação e você se sentir injustiçado, a maneira que você tem é entrar na justiça e recorrer contra essas decisões que o INSS tem cometido. Em muitos casos, o segurado
sim, ele pode ter recuperado, sim, a sua capacidade plena das suas funções, mas em muitos casos nós sabemos que é injusto e é um direito. O INSS não está fazendo favor, não está te dando esmola. Você paga o INSS, que é um seguro. Caso você tenha algum problema que lhe deixe incapacitado de sustentar a sua família, pagar as suas contas, porque você não tem como trabalhar, o INSS é um seguro. É para isso que nós todos pagamos o INSS sem ter a opção de querer ou não. Já vem descontado lá no seu pagamento quando você recebe. Meu amigo, minha amiga, eu espero que vocês tenham entendido, porque são benefícios com o mesmo fundamento, que são de incapacidade. Mas vocês perceberam como são diferentes? O importante é você saber que você tem recursos dentro do INSS, você pode ser mandado para a reabilitação profissional. Alguns casos existe exceção, por exemplo, para ser chamado na aposentadoria por invalidez, você pode ir para a reabilitação profissional. Caso ocorra qualquer decisão dentro do INSS que você não concorde e o INSS não reconheça seus direitos, procure a Justiça Federal e entre com uma ação. Eu espero que essas informações tenham te ajudado. Meu amigo, minha amiga que estão aqui pela primeira vez, como eu falei, vocês têm diversos conteúdos aqui à disposição de vocês, que já ajudou muita gente. Não deixe de dar um like nesses vídeos, se inscrever no canal, ativar o sininho de notificação, para você sempre receber nossos novos conteúdos. Você vai ser sempre beneficiado com isso. Meu amigo, minha amiga que estão sempre aqui comigo, um calor danado, pedimos a Deus aí muita força, muita esperança, que Deus traga para sua casa, sua família, saúde, prosperidade e harmonia. Eu deixo a todos vocês um forte abraço e até os próximos vídeos.